Ok, abra sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 8. Deus vê além das nossas máscaras. É o tema que nós temos refletido. Eu procurei apresentar no nosso último estudo uma percepção do que está acontecendo aqui neste livro de Ezequiel. Não é o único texto que eu vou usar, mas ele tem muitos detalhes que não são difíceis de interpretação, mas requerem a nossa atenção para entender como é que Deus enxerga além das nossas máscaras. E à medida que nós conseguimos terminar o capítulo 8 de Ezequiel, a gente continua em outros textos para pensar um pouco sobre esse assunto, como é que Deus enxerga além das nossas máscaras, ok? Ezequiel, então, capítulo 8, eu vou ler mais uma vez o texto para aqueles que, mesmo que estiveram no nosso último estudo, relembrarem pelo menos o texto e a gente começa a partir daí, tá bom? Verso 1 diz assim: No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta da entrada do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade.
Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vimos várias coisas do contexto da vida de Ezequiel, entre elas que ele começa no meio da sua profecia, entre a sua profecia, ele é uma pessoa respeitada num status, já que ele era filho de sacerdote, um status atribuído, mas também um status adquirido. Nós vimos as aplicações disso, mas quando ele está então profetizando, já que ele teve visões de Deus, no meio da visão morre Pelatias, né? Já vai morrendo gente. E só para você ter uma ideia, no capítulo 9, verso 1, começai pelo meu santuário, todo o extermínio. E ele disse assim, começaram, verso 7, pelos anciãos que estavam diante da casa. Verso 9, do capítulo 9, então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu do seu sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Era um argumento que era utilizado, isso vai aparecendo no meio da profecia de Ezequiel, texto belíssimo, alguém que tem em vista, a despeito dos problemas da igreja, a majestade de Deus. Nesse sentido, então, a gente começou a ver, nesse processo de Deus ver além das nossas máscaras, que Ele vê tudo, ainda que de maneira, vai vendo, para nós, demonstrando isso de maneira progressiva. No verso 2, eu me lembro no último estudo ter dito a figura como de fogo. Aqui todo mundo reconhece que é uma manifestação teofânica e, portanto, a segunda pessoa da divindade. O que nós temos em mãos aqui é a figura de Jesus Cristo, que aparece como um fogo. Um fogo, na verdade, que os intérpretes dizem que é um fogo orientador, como aquele da coluna de nuvem e da coluna de fogo, que ia durante a noite para iluminar, para orientar, para ter um norte, para saberem para onde ir. Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é esse norte, ele é esse que vai literalmente orientando a vida de cada um daqueles que se achegam até ele. Por isso é apresentada a figura como de fogo. Mas também é apresentado, agora sim, entrando em hoje, a figura como de fogo, porque o fogo também ele é absolutamente revelador. Lá em Apocalipse, a figura de Jesus Cristo aparece em Apocalipse capítulo 1 com olhos de fogo, ou olhos como de fogo. É exatamente para demonstrar que Jesus Cristo é o olho que tudo vê, né? Só que esse olho que tudo vê tem nome, não é o grande arquiteto do universo, tá? Então ele disse, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, dado ao homem embaixo da terra, no seu nome é de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Então essa é a ideia de alguém que tudo vê. É estranho as pessoas quererem se aproximar de Jesus Cristo e terem atitudes, sabe, do tipo, como eles mesmos falam aqui, Deus não nos vê. Da onde que eles tiraram isso? Que Deus abandonou a terra e Ele não vê absolutamente nada daquilo que nós estamos fazendo. Isso não tem o menor significado, isso não encontra respaldo, nem sequer na época. Em nenhum momento Deus se apresenta como um Deus de longe. Aliás, Ele vai até dizer, né? Vocês entendem que eu sou um Deus de longe, se esquece que eu também sou um Deus de perto? Porque tudo para Deus está absolutamente descortinado. O texto mais, se eu pudesse dizer, o texto majoritário que nós entendemos é o Salmo 139, que demonstra que todas as coisas, embora esse não seja o assunto do Salmo 139, mas todas as coisas estão desnudas diante dos olhos de Deus. Então é por isso que aparece no verso 2 essa figura como de fogo, não só orientador, mas ele é literalmente revelador. Mas ele é um purificador. Fogo é sinônimo de purificação. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo, porque Ele é esse fogo, aquele que purifica a vida de todos nós. Veja que interessante essa ideia de um fogo purificador. Malaquias capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1.
Veja que interessante, olha lá. Eis que eu envio, Malaquias 3:1, né? Essa ideia de, corroborando com Ezequiel capítulo 8, verso 2, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, Jesus Cristo, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como? Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. Esse é o ponto. Jesus Cristo não é só aquele que é orientador e revelador, mas é aquele que é purificador, porque o fogo do ourives tem essa finalidade, de colocar um determinado objeto para que haja fogo para tirar as impurezas. Daí a potassa dos lavandeiros. Jesus Cristo é quem vai esfregar e vai limpar a vida de todos nós. Limpar do pecado, da sujeira, das coisas que não deveriam existir na nossa vida. Aquilo que Hebreus vai dizer, que a gente deve se desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Porque há circunstâncias que são pecaminosas, mas há circunstâncias que são pesarosas, e elas também precisam ser eliminadas. E Jesus é esse lavandeiro, a potassa dos lavandeiros, é o sabão para limpar a vida, vai esfregar a vida de cada um de nós. Pedro diz que, se necessário for, sejamos contristados por várias provações, até que o verdadeiro louvor da vossa fé redunde honra e glória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é de que o ourives, ele coloca uma substância debaixo do fogo, e ele não coloca nem menos, porque não vai tirar aquilo que precisa para sair, a quantidade de temperatura ideal para que as impurezas saiam, e nem vai colocar demais a ponto de queimar. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Jesus não apaga a torcida que fumega, e não esmaga a cana quebrada. Então, literalmente, apaga a torcida que fumega, aquele fumacinho quase apagando, ele não vai lá e assopra, que a gente morre de vez. A nossa estrutura é pó, a gente é fraco. Então, ele literalmente ele coloca a mão para que aquele fogo comece a voltar a brotar na vida de todos nós. Então, o fogo do ourives não fica com fogo demais, a ponto de matar, nem fogo de menos, a ponto de não purificar. Por isso o ourives presta atenção. E quando é que ele sabe que está suficientemente purificado? Quando aquele objeto começa a refletir a imagem do ourives. Quando ele reflete perfeitamente essa imagem, então ele foi purificado o suficiente. Então significa que Deus vai mandar quantidade de fogos diferentes para a vida de todos nós, já que o enraizamento no pecado é diferente na vida de cada um de nós, mas ele vai mandar fogo suficiente para purificar nossa vida, para que a imagem de Deus se reflita perfeitamente na vida de todos nós. Não tem jeito. Melhor forma de a gente evitar um fogo purificador porque vai doer, evitar se enraizar com aquilo que não deveria fazer parte do povo de Deus. Então, ele está lá olhando para o Geraldo e colocando mais fogo, menos fogo, mais fogo, menos fogo, a ponto de as impurezas saírem. Você não se engane, ele vai esfregar o necessário para as impurezas saírem. Então, é melhor que as impurezas saiam logo, ok? Na minha vida, na sua vida, de todos nós, tá? Isso aqui não é de exclusividade da liderança da igreja, é do povo de Deus. O povo que se chama pelo seu nome, né? Nação santa, sacerdócio real, todo mundo gosta disso. Então, ele vai pegar esse povo, o povo de propriedade exclusiva dele, e ele é apresentado como fogo de ourives, Jesus Cristo. Ele vai meter fogo para a imagem de Deus se fazer plenamente refletir na nossa vida, ok? Por isso a ideia de Ezequiel capítulo 8, verso 2, aparecer aquela figura semelhante à de fogo, porque Jesus Cristo é esse que é apresentado na Bíblia como um fogo de ourives. Por isso as pessoas dizem, quem é que pode resistir? Quem que pode, como é que ele diz, subsistir quando ele aparecer, tá? E lá, ainda para demonstrar essa ideia, 1 Coríntios capítulo 3, olha só que interessante, para mostrar
como o fogo do ourives se manifesta. Esse é um texto bem interessante, um dia eu vou pregar nele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, Jesus, e outro edifica sobre ele. As pedras, que são cada um de nós, como Pedro diz, nós somos pedras vivas, ok? Porém, cada um veja como edifica. E aí ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não precisa ter muito esforço para interpretar isso, que o fundamento principal é Jesus Cristo. Verso 12, contudo, se alguém o edifica sobre o fundamento, é ouro, e aí ele fala a quantidade de materiais, os tipos de materiais. Então, os tipos de materiais precisam bater com o fundamento. Se não bater, o fogo vai passar e vai queimar tudo. Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, olha lá, madeira, feno e palha. Não combina madeira, feno e palha com ouro, prata e pedras preciosas. Por isso o fogo precisa aparecer, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então a ideia literalmente aqui é um fogo revelador. Aqui até uma expressão de no último dia, o dia o revelará, onde quando Jesus Cristo voltar e apresenta 100 quilos de obra, a obra do João Geraldo, e Deus diz, põe no fogo aí, vamos ver o que sobra. Vocês vão estar presentes lá, vai sobrar, sei lá, espero que o mais próximo possível do peso. Porque a gente pode pregar Cristo por inveja, por ciúmes, por porfia, e a gente pode esconder as intenções do coração e aquilo ali não ser aprovado por Deus. Então, de 100 quilos de obra, sobra 32, 45, eu espero que sobre perto dos 90, né? Porque você vai ver a quantidade que vai sobrar de mim e eu espero ver a quantidade que também vai sobrar de você, ok? Tem gente que diz que não, mas o texto está dizendo que sim, que a gente vai experimentar isso, tá? Então a ideia é de que o fogo ele vem para purificar. Deus então se manifesta como fogo, sempre foi assim, desde o Antigo Testamento, para que os judeus não fizessem do nome de Deus um escudo, para por trás do nome de Deus esconderem a sua maneira falsa e enganosa de viverem. Isso aparece em outros textos do Antigo Testamento, quando ele diz assim, que adianta você dizer paz, paz, quando não há paz? Por quê? Porque ele dizia isso, as pessoas entravam no templo de Jerusalém e pronto, entrei no templo, pode gritar paz que está tudo certo. Ele diz, não está não, não se esconde não, porque tem muita gente que entra na igreja, faz parte de um determinado corpo eclesiástico para se esconder. Ainda não entendeu que Jesus Cristo é como fogo. Seus olhos são como fogo, orientador, revelador, mas também purificador, como fogo de ourives, como a potassa que lava dos lavandeiros, para purificar a vida de todos nós, para sermos apresentados como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e assim por diante, no último dia. Então é pelo sangue dele, mas é um sangue que vem purificar, você não se engane, a vida dos seus. Então Ezequiel capítulo 8 já começa de cara a demonstrar a vida de cada um de nós, que a gente não deve se utilizar da nossa relação com Deus para fazer dele um escudo para as nossas manifestações falsas e enganosas, ok? Segunda coisa, então Deus aparece como fogo, mas agora ele vai aparecendo de maneira progressiva. Olha que interessante. No verso 3, ele aparece a entrada da porta do templo, de dentro, verso 3, olha lá, a entrada da porta do pátio de dentro. Depois, eu já vou explicar, depois ele aparece no verso 7, um buraco à porta do átrio, havia um buraco lá na parede, que era para entrar. Depois ele diz no verso 8, cava no buraco, vai entrando mais ainda. Depois diz no verso 14, a entrada da porta da casa do Senhor, está lá. E depois diz no verso 16, dentro da casa do Senhor. Então, notadamente, a gente vai percebendo uma revelação cada vez mais profunda
graças a esta figura que é semelhante a fogo e que está enxergando todas as coisas. Mas para o homem está vendo de maneira residual, de maneira parcial, aquilo que para Deus está absolutamente desnudado. Então, no verso 3, ele vê a entrada da porta do pátio de dentro. É isso que diz lá o verso 3, que olha para o norte, porque em Levítico, ali era literalmente, pensa num lugar assim, se você puder pesquisar depois na internet, né? É um lugar onde a entrada principal está aqui, depois tem duas portas assim e o templo está bem no centro, ok? Então o rei ia ter que passar por ali, por aquela porta, obrigatoriamente. Era a porta principal, tá? Então ele está demonstrando que logo de cara, na porta principal, Deus está entendendo tudo que está acontecendo. As pessoas até tentam esconder. Quando ele fala cava na parede, é muito interessante porque superstições e erros se encontram às vezes, ou como eu gosto de chamar, né, de relembrar aquilo que está escrito dos ídolos do lar. Superstições, erros ou ídolos do lar. Às vezes eles se encontram tão ocultos, em lugares tão secretos, que escapam à vida de cada um de nós, a percepção, mesmo que estejamos olhando para elas. Aqui tem um quadro, aqui tem uma parede que ele diz cava na parede. Pois é, mas tem gente que coloca um quadro no buraco para não aparecer aquele buraco. E aí você fica olhando para a parede. Deus consegue enxergar o que está dentro da parede, a gente não. Então, há uma dificuldade de percepção da vida da igreja de enxergar as paredes que as pessoas constroem para evitar com que eu e você enxerguemos aquilo que existe para dentro das quatro paredes. Mas é uma tentativa só para evitar que os homens não enxerguem, e de fato eles têm dificuldade, mas Deus vê. A figura como de fogo ele enxerga. Por isso, Deus vê além das nossas máscaras. É interessante essa tentativa de encobrir as intenções, a devoção, a religião dos antepassados, qualquer outras coisas, construindo muros, divisões, barreiras, qualquer coisa. Não é à toa que no Novo Testamento ele diz que nós temos que levar cativo todo pensamento a Jesus Cristo, destruindo as fortalezas. As pessoas criam verdadeiras fortalezas, mas que debaixo do conhecimento de Deus elas podem vir abaixo. Os sofismas são fortalezas mentais, são fortalezas abstratas, são fortalezas que, num certo sentido, encobrem a olho nu aquilo que existe por detrás, mas são fortalezas fracas o suficientes, por isso que a Bíblia chama de sofismas, e que elas podem ser destruídas à luz do conhecimento do Altíssimo, porque Deus vê além das nossas máscaras. Aliás, diga-se de passagem, há vários textos, né? Eu só estou colhendo um deles para tentar demonstrar, Isaías, capítulo 29, e os camaradas diziam, Deus não nos vê. É interessante essa tentativa de imputar a Deus a mesma capacidade ou fragilidade humana, como se Deus e o ser humano fossem iguais, na mesma categoria, nas mesmas capacidades, nas mesmas fragilidades. Nós somos de ordem completamente diferentes. Isaías, capítulo 29, abra lá, verso 15, Isaías 29, 15, diz assim, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, olha só, e as suas próprias obras fazem às escuras, do mesmo jeito que está acontecendo aqui nas recâmaras particulares, porque as pessoas fazendo profundamente às escuras dizem assim, quem nos vê, quem nos conhece? Na verdade, do mesmo jeito que eles diziam aqui que não tem ninguém vendo, porque Deus não tem essa habilidade de enxergar
por dentro da parede, das fortalezas que eles construíram, e Deus diz, olha, você está vendo? Você vai ver mais coisa ainda, porque para Deus estava tudo desnudado. Então essa tentativa de esconder os intentos e propósitos reais dos nossos corações de Deus é uma tentativa falaciosa, é uma tentativa que, de acordo com Isaías, no verso 16, ele diz, que perversidade a vossa. Presta atenção, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Nossa, isso é uma falha, já não é nova, como diria o grande sábio Salomão, não tem nada novo debaixo do céu, porque isso foi apresentado, eu estava na época no seminário, quando começou a invadir aí com a roupagem nova, a ideia dos free-willistas, dos teístas da abertura de Deus, os teólogos da abertura de Deus, tentando demonstrar que Deus é tão frágil quanto o ser humano. E uma das críticas, obviamente, que os conservadores fazem a posturas liberais como essa, é justamente das pessoas quererem imputar a Deus as mesmas qualidades e deficiências e fragilidades do ser humano. E aí, em vez de estar Deus como Criador e o homem como criatura, eles passam a ver Deus e o homem no mesmo patamar de igualdade. Há N textos que dizendo na Bíblia que Deus não é assim. Ok? Se você quiser, de uma maneira, de uma outra linguagem, você pode digitar na internet lá uma breve crítica ao teísmo aberto, que foi um artigo que eu escrevi, foi publicado na revista de Filosofia da Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná. Lá foi publicado na revista de Filosofia, tá? Uma breve crítica ao teísmo aberto, e lá eu demonstro que justamente os teólogos da abertura de Deus, entre os seus erros, de tentar, por exemplo, ler Deus única e exclusivamente à luz do atributo do amor. Nossa, isso é uma viagem, mas enfim, é como se Deus fosse amor e não fosse mais nada. Como se competisse os atributos de Deus. Eles coexistem em pé de igualdade. O problema é que a gente está tentando fazer um rearranjo em Deus. Então, há várias falhas desses teólogos da abertura de Deus que influenciaram a teologia, entrou nos arraiais da vida da igreja, e a igreja começou a reagir a isso, ok? Por isso eu escrevi, essa foi uma das razões. Tem outros que também escreveram, muito mais competentes do que eu, certamente. Mas está lá, então ajuda a você perceber que essa foi uma das falhas. Você querer colocar Deus no mesmo patamar de igualdade do ser humano. Pedro já fala isso lá. A gente está cansado de saber, aqueles a quem vocês chamam de pai, é juiz do mundo inteiro. Cara, não coloca no mesmo patamar de igualdade que não é. Ele é nosso pai, mas é juiz, então não se engane, não vai ficar brigando, agora eu sou pai, agora eu sou juiz, é tudo uma coisa só, meu amigo. Errou, vai sobrar para o nosso lado, não tem conversa, tá? Ou faz aquilo que ele está mandando, ou a gente vai ter dificuldade. Ninguém chega ao pai, senão por mim, não tem outro caminho. A parábola das festas, das bodas do Cordeiro, está lá, todo mundo festejando, e tem um camarada que está sem as vestiduras que foram compradas e dadas, de acordo com o Apocalipse, para as pessoas vestirem, de graça. Ninguém precisa comprar nem pagar. Mas o cara estava na festa sem essa vestimenta, essa túnica que representava o sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que ele fez por nós. E aí o que os caras fizeram? O rei olha e cadê a túnica? Está aí? Não, vaza daqui, seu lugar não é nessa festa. Está lá, Romanos, Paulo dizendo que os patrícios, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E Deus, para provocar os ciúmes na vida de cada um deles, enxerta a vida de outras pessoas no meio do povo judeu, nação, justamente para ver se eles se tocam. Por quê? Porque eles rejeitaram a justiça que vem de Deus e tentaram estabelecer a sua própria justiça. Cara, isso está cheio. Não adianta, nenhum de nós chega diante de Deus vestido com a própria roupa, como uma metáfora
de vestido das próprias justiças. Isaías, já no Antigo Testamento, as vossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus, não servem para nada, joga fora, está tudo contaminado. Por isso a gente precisa de uma roupa nova. Não é à toa que Paulo, no Novo Testamento, vai dizer que a gente deve se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Tem gente até que se despe, mas não quer se vestir do novo homem, quer criar uma outra vestimenta. Não adianta, só entra no céu com a vestimenta, com a túnica de Jesus Cristo, não tem outro caminho. Então Deus vê além das nossas máscaras. Essa demonstração de um buraco no átrio, de cavar na parede, é uma demonstração, um aviso para aqueles que ainda insistem em se apresentar escondendo profundamente as reais intenções e propósitos do coração. Tá bom? Então isso é um alerta para dizer, ó, não vá por esse caminho, não vai dar certo. Ele ainda diz lá, no verso 16, quando ele fala dentro da casa do Senhor, uma expressão para demonstrar a absoluta desintegração espiritual que de quando em quando se encontra no meio do povo de Israel. Aliás, Paulo vai dizer que o povo de Deus em determinado momento foi mais mal do que os próprios ímpios, mais perfidamente maus, mais hábeis na prática da maldade do que aqueles que nem eram povo de Deus, ok? Então lá ele diz no verso 16, estavam à entrada do templo do Senhor. É como uma laranja podre, é como a contaminação, ela vem a partir de dentro. E ele diz, olha, não vá por esse caminho, porque Deus está enxergando todas essas coisas de maneira, apresentando a nós de maneira progressiva, mas a ele sendo visto, obviamente, de uma forma só. Tá certo? Então, o fogo como orientador, revelador e purificador, e Deus apresentando à vida de cada um de nós essa obra. Quem é que estava envolvido? Olha que interessante. Verso 11 diz assim, ele começa a apresentar um grupo de pessoas que são as pessoas que estavam envolvidas nessa prática do erro. Malaquias é bem legal, a gente um dia vai ver Malaquias. Malaquias mesmo, exatamente como é que o povo, a liderança estava falhando, né? Ele apresenta aqui a primeira categoria, 70 homens dos anciãos da casa de Israel. A pergunta é, por que 70 homens? Na verdade, os cidadãos mais importantes de Jerusalém e aqueles que deveriam, ou são aqueles que deveriam indicar o caminho para os demais, se prostituíram com formas ímpias de adoração. Um número redondo dos líderes de Israel, só que uma liderança corrompida. Como é que eu sei que era uma liderança? Você vai ver Êxodo capítulo 24, olha que interessante. O número 70 lembra imediatamente a quantidade de pessoas que foram levantadas para ajudar Moisés a governar a nação durante a sua caminhada no deserto. Diz assim, deixa eu ver, Números 11, verso 16, diz assim, disse o Senhor a Moisés, vou resumir que você pode olhar em Números 11 e outros trechinhos lá, tá? Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, dos anciãos, 70 só da nata lá, da nata no certo sentido, né? Estou usando uma expressão aqui, daqueles que podem guiar a vida de outros. Porque um cego guiando outro cego vai cair todo mundo num buraco. Que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Olha e veja o que Deus vai fazer. Então ele pega 70 homens da liderança lá junto com Moisés, esse pessoal vai assistir dentro da tenda da congregação junto com Moisés, e o verso 17 diz assim, então descerei, de Números 11, verso 17, tá bom? Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está em ti, em Moisés, e o porei sobre eles, sobre os 70. E contigo levarão a carga do povo. Para quê? Para que não a leves tu sozinho. Eu vou repetir. Levarão a carga do povo para que Moisés não levasse aquela carga sozinho. Então ia ser pesado demais. Era muita gente.
tem coisas que demandam um esforço coletivo. Tem coisas que não se fazem à luz de a santificação unitária. Deus não chamou a vida de cada um de nós assim. Então, quando ele fala da vida no verso 11 de Ezequiel capítulo 8, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e até cita a vida de Jazanias, um determinado líder que certamente deveria ser conhecido. O que é que ele faz aqui? Ele está apresentando, demonstrando que deveria, semelhantemente à vida de Moisés, que 70 homens foram levantados naquele momento, e que Deus disse, eu vou tirar do espírito que eu pus, uma parte do que eu pus em Moisés, e vou colocar na vida deles, para que Moisés e eles, à luz do mesmo espírito, possam dirigir a vida do povo. O problema é que os 70 aqui, dos superintendentes, o que eles estavam fazendo? E Jazanias parece que era um líder, no meio dos 70, que se achava no meio deles em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário. Mano, os caras, em vez de ajudar a Ezequiel e a liderança da igreja a poder dirigir a vida da igreja, eles estavam se prostituindo em idolatria. Então, há determinadas obras e trabalhos que elas devem ser feitas conjuntamente, na junção de esforços. Isso significa que o mesmo Espírito deve estar na vida de todos e que a necessidade de santificação é do povo inteiro, mas especialmente daqueles que conjuntamente devem guiar a vida do povo. Então, se havia dificuldades na vida de Moisés que não ia aguentar, é porque ele estava sozinho, não tinha mais gente que não estava fazendo o seu trabalho. Se aqui nós tínhamos dificuldade no meio do povo de Israel, é porque a liderança não estava fazendo o seu trabalho de purificação da própria vida, de tomar cuidado do seu próprio coração. Aliás, a liderança precisa cuidar de si. Antes de cuidar dos outros, a liderança precisa aprender a cuidar do próprio coração. Paulo diz, esmurro o meu corpo, não como desferindo golpes no ar, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se não quer essa que é conhecido, isso é coisa antiga, Deuteronômio capítulo 4, olha lá. Deuteronômio capítulo 4, olha só que texto interessante. Ele diz assim, no verso 9. Tão somente, mano, de tudo que você está ouvindo aí, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Percebe? É para guardar a si mesmo, mas guardar bem. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos viram, a mão de Deus lá dando as tábuas da lei. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás a saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, os teus netos. Então, só no verso 9, a gente diz que ao povo e não somente à liderança, porque Deuteronômio capítulo 4, ele está fazendo uma menção, uma palavra de Moisés a todo o povo. Então não começa a ficar empolgado não, achando, aí liderança, vai lá, tomara que vocês se santifiquem, que esse é o papel da liderança. Esse é o papel de todo mundo, especialmente da liderança, mas essa é a obrigação e responsabilidade de todo mundo, ok? Primeiro, a responsabilidade de todo mundo. Segundo, tão somente guarda-te a ti mesmo, que a gente gosta de guardar a vida dos outros e não guardar a nossa própria vida. Terceiro, é para guardar bem a própria alma. Tem gente que é desleixado para guardar as coisas que dizem respeito a si mesmo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, antes de guardarmos e ajudarmos os outros a se guardarem, precisamos aprender a nos guardarmos. É uma coisa que não deve ser esquecida, aquilo que nós vimos. Aliás, no Novo Testamento ele diz, aquilo que nós vimos, aquilo que nos contaram nossos pais, aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, não podemos negar, e assim vai. Nós vimos. Quinto, é um cuidado eterno.
todos os dias da vida. Está cheio de problemas na vida do povo de Israel, quando a liderança guarda um determinado momento da vida e em outro momento da vida ela relaxa, ela abre a guarda, ela se desleixa em relação a si próprio. Está lá um dos melhores exemplos mais nítidos e claros, para não ir muito longe, é a vida de Salomão. Guardou muito bem no início, mas no final meteu o pé na jaca. Percebe? Então é para guardar até quando? Até morrer, irmão. Não tem outra alternativa. Então percebe? Não é uma questão da liderança da igreja, é uma responsabilidade de todos nós. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. É para frente, é guardar o resto da vida. E mais, fará saber aos teus filhos, é um cuidado paterno, e fará saber aos filhos dos teus filhos, é um cuidado voterno. Isso, cuidado paterno e cuidado voterno. Tem pai que, semelhante a profeta lá, não fazia nada em relação aos filhos. Filhos ouçam os pais. Quando os pais são crentes, estão buscando a luz da palavra de Deus, a sabedoria necessária para dizer não é por aí o caminho, né? Então precisam os filhos aprender a ouvir os pais. Mas essa ideia de que pai educa e vô deseduca, ela não encontra respaldo nenhum biblicamente. Então pai educa e vô também. Porque aqui é para a gente guardar a si mesmo o resto da vida e fará saber tudo que nós estamos vendo e ouvindo da parte de Deus aos nossos filhos e netos. Então, quando eventualmente os meus netos nascerem, ou você, se eventualmente já tiver neto, o que eu vou fazer na vida? Agora eu estou livre, chega de cuidado paterno, agora a minha responsabilidade de pai já fiz, já me desgastei, agora filho, o problema é seu, me dá meu neto aqui que eu vou estragar meu neto, que eu vou aproveitar, como se nós tivéssemos um saldo espiritual que nos desse uma passagem livre para fazermos o que quisermos em relação aos nossos netos. Não podem. Os pais precisam ter cuidados com os filhos e os avós precisam ter cuidados com os netos. Precisa haver na família um cuidado paterno e precisa haver na próxima geração um cuidado voterno, ou um cuidado voterna. Ele diz, eu gosto dessa expressão, lá na frente de Deuteronômio, deixa eu ver, ainda tem um pouquinho, hein? Lá de Deuteronômio capítulo 4, verso 15, Moisés continua e diz assim, guardai não só o que ele disse no verso 9, tão somente guarda a si mesmo e guarda bem, mas agora ele diz no verso 15, guardem, pois, cuidadosamente a vossa alma. Por que ele está falando isso? Porque aqui já existia um precedente da jurisprudência espiritual, onde anteriormente a este evento aqui, por não tomarem cuidado com a própria alma, não guardarem bem e nem cuidadosamente a si mesmos, eles fizeram um bezerro de ouro. Então já tem uma jurisprudência espiritual aqui. Lá eles estão demonstrando, olha, lá eles já não se guardaram. E a gente precisa aprender a se guardar o resto da vida. Cuidadosamente traz o significado, literalmente dessa palavra aqui, de extremamente. Uma magnitude, se me permite a redundância, uma magnitude alta. É envidar esforços, é ter uma atenção especial para com a cautela e a prudência necessárias que se exige em relação a um bom cuidado com a própria alma. Não dá para a gente ser zeloso em relação à vida dos outros e não ser zeloso em relação à própria vida. Isso não faz o menor sentido. Então, cuide, mas cuide bem. Ele diz lá em Deuteronômio, é um texto-chave lá, Deuteronômio capítulo 4, verso 3, diz assim, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Verso 9, guardem, pois cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhum viram. É óbvio que ele está fazendo uma menção ao fato de Deus não ter forma. Vocês viram que Deus não tem aparência nenhuma. Então, na prática, vocês viram o que Deus fez com os idólatras e viram o que não viram de Deus. Na verdade, eles viram a não forma de Deus.
O contexto, então, aqui é o contraste daquilo que viram com aquilo que não viram. Diz lá o verso 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouviram, porém, além da voz, não viram aparência nenhuma. Então eles viram o que viram e não viram o que não viram. O que significa que o contraste deveria ser não só entre o material e o espiritual, entre o visível e o invisível, mas entre o visível e o audível. Ídolos, preste bem atenção, ídolos são sempre visíveis e mudos. Deus é invisível e fala. Cuidar bem, ou cuidar de maneira, ter um ato cuidadosamente em relação à nossa alma, é devido ao perigo da idolatria que seria o nosso adultério espiritual. A diferença entre Deus e o politeísmo, ou o adultério espiritual, é que Deus apela para que o seu povo seja um povo diferente, com uma vida diferente, uma ordem social diferente, em uma dinâmica de adoração diferente. Eu vou repetir. A diferença de Deus, o nosso Deus, para o politeísmo ou o adultério espiritual, é que Deus apela para um povo, para que esse povo seja um povo diferente, com uma vida diferente, uma ordem social diferente, em uma dinâmica de adoração diferente. O cuidado deve ser sempre com as alternativas baratas, mas atraentes. Na verdade, essa advertência já havia acontecido no passado e foi por justamente não prestar atenção a ela que eles fizeram o bezerro de ouro. Aquela liderança estava completamente corrompida. E, em vez de ajudar, eles estavam fazendo o povo se desviar. Diferente daqueles no tempo da grande tribulação. O último texto aí, Daniel capítulo 13, verso 2 diz assim: no último tempo da grande tribulação, resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, vai ter liderança que se perde, vai ter liderança que não conduz as pessoas para onde deveria. Por quê? Porque não cuida de si mesmo, não cuida do próprio coração, não cuida da própria alma, não tem um zelo, uma atenção maior em relação à preciosidade que é a sua própria alma. Aí, portanto, um cego guiando outro cego, vai cair todo mundo no buraco. Então essa é a necessidade, são as pessoas envolvidas. Tem mais, obviamente tem mulheres chorando, tem 25 homens, tem a casa de Judá, tem mais gente, a gente vai ver isso na próxima semana, ok? Meu desafio fica aqui, de que Deus aparece então como fogo para demonstrar que ele é orientador, não só isso, revelador e purificador, mas ele aparece de maneira apresentando progressiva para nós, porque ele como olhos de fogo enxerga todas as coisas. Mas tem gente que tenta colocar paredes, sofismas, muros de separação para encobrir o real estado do próprio coração. E aí ele começa a demonstrar quem é que estava envolvido nessa história. Infelizmente ele começa com o verso 11, 70 homens dos anciãos da casa de Israel. O mesmo número, né? Que provavelmente eles pegaram de lá, que ajudaram a vida de Moisés, e Deus tirou do espírito de Moisés para colocar no 70, para que ele não conduzisse o povo sozinho. Tudo bem, às vezes a liderança faz parte desses 70, mas o meu apelo a você é que você não precisa fazer parte desses 70, é óbvio, né? Não precisa ter justamente você ser essa pessoa que, ao invés de conduzir, desviar da iniquidade a muitos, vai ajudar as pessoas a se desviarem. Pelo contrário, isso é um chamado para a vida de cada um de nós, prestarmos atenção na nossa vida, na nossa história, para que a gente ajude a vida de outras pessoas, como líderes que Deus coloca a vida de todos nós, a tomarem um norte, uma iluminação, para saberem qual é o caminho que elas devem trilhar no meio de tremendas trevas que vivemos e certamente viveremos
até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus vê além das nossas máscaras. Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça e a gente continua na próxima semana tentando entender quem são as outras pessoas envolvidas, ok? Lembra? Deus tem o olho que tudo vê, só que o nome dele é Jesus Cristo e ele está olhando a vida da igreja, a vida de todas as pessoas. Tem anciãos, tem mulheres, tem a casa de Israel, mano. Deus olha para todo mundo. Deus está olhando para você e Deus está olhando para mim. Vamos orar para que Deus, de fato, nos dê a força necessária para caminharmos em direção a um evento iluminador e purificador e não contrário na vida de todos nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela vai demonstrando que o Senhor vê além das nossas barreiras, dos nossos muros, dos sofismas espirituais que tentamos criar, das barreiras intelectuais que tentamos levantar, como se todas essas artimanhas humanas fossem eficazes o suficientes para impedir aquele que tem olhos de fogo de enxergar. O Senhor, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, mas o Senhor brilhou no nosso coração. Louvado e bendito seja o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a nos sentirmos desafiados a não só não agirmos por medo, mas por consciência, de entendermos que a nossa vida está aberta na Tua presença, clara. O Senhor enxerga todas as coisas e nos dá a força necessária, então, para servirmos de orientação à vida das pessoas, do mesmo jeito que o Senhor serve a vida de todos nós. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e dê uma ótima semana à vida de todos nós.